Você já sentiu que algo dentro de você está prestes a ruir? Não é o mundo que desmorona, é você. Nenhum império começa caindo, mas todos desabam do mesmo jeito. Silenciosamente, por dentro. Primeiro, é uma rachadura invisível. Um pensamento, uma dúvida, um desejo de ser mais do que o possível. É assim que toda queda começa. Não com o impacto, mas com o orgulho. E quando você perceber a altura que conquistou, será a mesma que vai te destruir. Hoje, vamos atravessar as ruínas invisíveis da queda. Não uma queda física, mas aquela que começa no coração dos que acreditam ser invencíveis. Existe uma força silenciosa que derruba impérios, destrói heróis e consome até os mais puros. Ela não age de forma repentina. Ela observa. Espera. E quando o orgulho floresce, ela apenas empurra. A queda pode atingir qualquer um, mas o alvo central dela são sempre os tiranos, os maiores vilões da história. E é por isso que hoje vamos falar da simbologia daquele que foi o primeiro a desafiar o céu. Lúcifer, o inimigo de toda a humanidade e da própria existência na tradição cristã. A história humana é feita de ascensões e ruínas. Roma acreditava ser eterna, um império que o tempo jamais tocaria. Mas o tempo corrói até as muralhas mais firmes. Roma caiu não apenas por ataques, mas por dentro, devorada pela própria instabilidade política com tanto poder. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo conhecido. Mas quanto mais alto ele subia, mais inimigos surgiam ao seu redor. Quanto maior a chama, mais sombras ela projeta. Sua morte não foi um acidente. Foi o prelúdio inevitável de toda a grandeza. Quanto mais poder se acumula, mais o mundo conspira para te derrubar. Napoleão acreditou que podia moldar a Europa à sua imagem. Mas a glória cegou sua visão, e o gelo russo o fez lembrar que o homem ainda é apenas carne diante do universo. E Hitler, o falso deus do século passado, foi engolido pelo próprio delírio. A força que ergue é a mesma que derruba. Desde a Grécia Antiga, filósofos já compreendiam que o poder carrega em si o germe da destruição. Heráclito dizia que a híbris, o excesso, é o que faz os deuses derrubarem os homens. Na filosofia dele, o equilíbrio é a lei oculta do cosmos, e tudo que tenta ultrapassar seus limites acaba sendo consumido pelo fogo da própria existência. Platão, em sua visão idealista, também advertia que quando o homem se afasta do bem e da verdade, dominado pela ambição, ele se torna escravo da própria alma desordenada. E Aristóteles, mais prático, via a virtude como o caminho do meio, onde o poder só é justo se for temperado pela moderação. Séculos depois, Maquiavel desvendou o mecanismo dos impérios e mostrou que nenhum domínio é eterno, pois o governante que governa pelo medo, inevitavelmente será traído pelo mesmo medo que impôs. Nietzsche, no entanto, foi além. Ele via o colapso como um processo necessário, uma purificação. Para ele, o que cai deve ser empurrado. O homem que tenta se tornar Deus precisa morrer para que surja o além-homem. É o destino de todo tirano, de todo Lúcifer, que acreditou poder substituir o absoluto. Assim, a filosofia nos mostra que a queda não é apenas castigo, é consequência natural. Toda forma de poder que tenta se tornar infinita acaba devorada pela própria sombra. Toda queda exterior é apenas o reflexo de uma queda interior. O tirano que destrói reinos é o mesmo que habita dentro da mente humana, o ego que deseja domínio, poder e controle absoluto. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O arquétipo do tirano é a sombra do ego, aquela parte de nós que não suporta reconhecer limites,
que teme se curvar a algo maior. E quando essa força se apodera da psique, o homem se torna semelhante a Lúcifer, brilhante, determinado, orgulhoso, mas cego pela própria luz. Ele acredita que nada o detém, que o mundo existe para servi-lo. É assim que a autodestruição se inicia, silenciosa, inevitável, como um eco da própria rebelião interior. A psicologia profunda mostra que o ego, quando se separa do centro espiritual do ser, cria um desequilíbrio que o leva ao colapso. Surge a solidão, o vazio, a sensação de estar perdido dentro de si mesmo. Muitos alcançam o topo apenas para descobrir que o trono é feito de espinhos. A história da queda de Lúcifer revela algo que todos sentimos: o conflito entre a vontade e o limite, entre o eu quero e o eu devo. A batalha entre luz e trevas não está distante de nós. Ela acontece dentro da alma. E o preço da ascensão sempre será o mesmo: encarar o próprio abismo e sobreviver à luz que o cega. A ideia da queda sempre fascinou artistas, poetas e pensadores. Nas pinturas do Renascimento, Lúcifer era retratado não apenas como o anjo rebelde, mas como a própria tragédia da consciência que se distancia da ordem divina. Obras como A Queda dos Anjos Rebeldes, de Peter Bruegel, e O Paraíso Perdido, de John Milton, revelam a beleza e o horror de uma alma que ousou se elevar além do permitido. A literatura moderna herdou esse arquétipo. Em Fausto, de Goethe, o homem faz um pacto com as forças sombrias em busca de poder e conhecimento, e paga o preço por desafiar o equilíbrio. Assim como em O Senhor dos Anéis, de Tolkien, onde Sauron não é apenas o vilão, mas a personificação da vontade de domínio que consome até os deuses. Na música, essa mesma força ecoa em sinfonias melancólicas e trilhas sombrias que evocam o peso da glória perdida. O cinema, por sua vez, transforma esse mito em espelhos modernos, personagens que ascendem, acreditando ter conquistado o mundo, mas terminam devorados pelo próprio orgulho. A cultura inteira, desde os mitos antigos até as telas contemporâneas, repete o mesmo aviso em formas diferentes. A ascensão, sem humildade, é apenas o prelúdio da ruína. Se a maior força capaz de erguer ou destruir tudo está dentro de você, até onde você é senhor do seu destino, a mesma centelha que permite acender aos píncaros do poder também carrega a semente da própria ruína. Cada escolha, cada impulso, cada ato de orgulho ou vaidade é uma corda suspensa sobre o abismo. E se o maior inimigo não estiver lá fora, na fortuna, nos rivais, no tempo, mas dentro de você mesmo, a consciência de que tudo que você constrói, tudo que você acredita controlar é passageiro, gera um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta se elevar acima do mundo, mais perto está de cair. Olhe para a história, para os impérios, para os tiranos, para os anjos que ousaram desafiar o céu. A queda não é só destino, é consequência inevitável da própria força que um dia impulsionou a ascensão. E você, ao se confrontar com sua própria sombra, será capaz de resistir ou será tragado pelo mesmo abismo? Mesmo diante da força que pode nos derrubar, há uma saída. Não no controle absoluto do mundo, mas na forma como reagimos à queda. Albert Camus nos lembra: o absurdo da vida não é convite à resignação, mas ao enfrentamento consciente. A consciência da nossa vulnerabilidade não nos enfraquece, nos dá liberdade para criar significado. Assim como a queda revela o perigo do orgulho e da vaidade, também revela a oportunidade de reinvenção. Podemos canalizar essa força interna, que tanto destrói quanto eleva, em arte, pensamento, ação. Em vez de temer o abismo, podemos dançar na beira dele, moldando nosso próprio sentido,
nossa própria moralidade. Cada gesto de criação, cada escolha consciente, cada ato de coragem diante do caos é uma forma de resistir à ruína. Não podemos desafiar o tempo ou o universo, mas podemos desafiar a passividade, transformando a consciência da queda em poder criativo. O que nos derruba pode, paradoxalmente, ser a ferramenta que nos eleva, desde que saibamos mirar no que realmente importa. A queda é inevitável, mas cada queda carrega em si a semente da ascensão. O universo não nos dá sentido. O caos não nos consola. Cabe a nós erguer-nos das cinzas do orgulho e do erro e criar, mesmo na escuridão, a luz que nos guiará.